Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala, na sua Santa Liturgia, através do evangelista, São Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, é sempre uma alegria para nós podermos nos encontrar aqui no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje o Senhor nos diz que não façamos como os pagãos. Ele fala que acha que será ouvido meramente pela força ou a multiplicação de palavras. Não os imiteis, porque o nosso Pai Celeste sabe o que necessitamos antes mesmo que a gente lhe peçais. Antes que o pensamento venha à nossa mente, ao nosso coração, o Senhor já sabe o que a gente vai pedir. Então ele diz, não multipliqueis as palavras, no sentido que, às vezes, a gente pode erroneamente pensar que a força ou a multiplicação de palavras é o que vai mover o agir de Deus em nosso favor. Mas o que o Senhor quer é que, ainda que nós rezamos muito ou pouco, que seja a nossa oração uma verdade de uma vida comprometida e entregue a esta palavra da qual nós ouvimos, da qual nós anunciamos. Jesus, ele nos ensina, e diz, quando for rezar, dizer Pai Nosso. Primeiro, Deus é Pai, não meu, não seu, mas nosso. E quando nós dizemos assim, Pai Nosso, o que é que Jesus quer nos dizer, quer nos ensinar? Que nós devemos viver como família. E como uma boa família se trata, como uma boa família vive? Na presença e na graça daquele pai, mãe de família, na obediência e numa convivência harmônica entre irmãos. Então, quando ele nos ensina a dizer que Deus é Pai, não seu, que ele pode dizer Pai meu que está no céu, mas ele disse como? Pai nosso que estás no céu. Então, ele é Pai nosso que estás no céu. Santificado. Santificado seja o vosso nome, porque ele nos responsabiliza para que eu e você, pelo nosso batismo, entendendo nossa missão, e entendamos a nossa missão aqui de santificar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Então é missão de cada um de nós anunciar a palavra, levar esta palavra a tantos corações que necessitam. Santificar o nome de Deus através do serviço do qual Ele nos confiou e com a nossa vida entregue à vontade daquele que nos chamou e nos escolheu e nos conduziu na sua grande messe para evangelizar e assim, depois de um trabalho, também podermos colher os resultados do nosso trabalho, do nosso semear.
Que a nossa semeadura seja uma semeadura de esperança. Esperança naquele que nos mandou semear, na certeza que iremos colher os frutos dessa semeadura. Então, Pai nosso, porque somos uma família de Deus, santificado seja o vosso nome, porque é preciso santificar o nome de Deus. E Deus, Ele nos ensina, Pai nosso, Ele está onde? No céu. Ele está no céu olhando para cada um de nós. Mas Ele está presente no coração de todo homem e mulher que se abre à sua vontade, que se abre à sua graça, que se abre à sua misericórdia, que se abre aquilo que Ele quer de cada um de nós. Santificado, como diz, volto a dizer, é missão de todos nós. Como cristãos batizados, como igreja viva do Cristo vivo, é a missão da igreja santificar, bendizer e glorificar o nome do Senhor aqui neste mundo, e um dia podermos, como igreja que sobe ao céu, cantar os louvores dele, lá em cima, na presença dele. Que assim seja, que ele nos dê essa graça. Venha a nós o vosso reino. É preciso rezar e fazer com que o reino de Deus venha a nós. E como que o reino de Deus vem a nós? Quando nós vivemos esse reino de Deus aqui na terra. Quando nós buscamos acolher esta palavra de Jesus no nosso coração, para viver sua vontade todos os dias de nossa vida. Vivendo a sua vontade a cada dia que Ele nos concede debaixo do sol, sempre grato, com o coração grato a tudo que Ele nos dá, todo santo dia. Assim como o sol nasce, assim como o sol se põe, assim como a aurora vem, assim todos os santos dias o Senhor nos concede o despertar. Todos os santos dias o Senhor nos concede o ar puro que respiramos, que nos dá vida. Então Deus é bom. Em tudo que nos faz, Deus é bom. Em tudo que Ele realiza em nosso favor, Deus é bom. Deus é bom e Ele realiza na nossa vida e derrama suas graças, não por merecimento de nenhum de nós, mas porque Deus é bom. Venha a nós o seu reino. Como que nós vamos apressar esse reino de Deus? Quando nós começamos a viver aqui a justiça, o amor, a fraternidade, quando nós entendemos que é preciso renunciar àquilo que o mundo tem nos oferecido para acolher aquilo que Cristo Ele tem trazido ao meu seu coração, pela sua evangelização, pela sua palavra, pela sua igreja. Que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração esteja acolhedor da vontade do Senhor. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então que a vontade seja dele e não a nossa, certo? Quando nós estamos a serviço do Senhor e Ele é o Senhor de nossa vida, não é nossa vontade que vai reinar, não é nossa vontade que vai agora conduzir a nossa vida, não é aquilo que eu quero ou que você quer, é aquilo que Deus quer. E quando nos entregamos essa vontade de Deus, nós somos felizes no sentido de viver essa vontade todo santo dia. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, se o céu acolhe a vontade do Senhor e a vive prontamente, anjos e luz, santos e santas que são superior a nós, quanto mais nós, homens, seres pequeninos, míseros, mortais, precisamos esforçar para viver esta vontade de Deus, viver a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí nós pedimos o pão de cada dia, porque mesmo que a gente trabalhe, mesmo que a gente conquiste, mesmo que você tenha um bom emprego, que você tenha saúde, que você adquira o pão de cada dia, que tenhas um bom salário, que tenha recursos, que tenha posse, saiba, tudo provém da vontade de Deus. Se tu trabalhou, se tu prosperou, foi porque Deus abençoou. Tenha sempre isso no coração. Então tudo é dele e para ele. Então em tudo devemos agradecer. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje, porque é preciso nos preocupar com o dia de hoje e não com o amanhã. O amanhã, ele terá as suas próprias preocupações. Basta viver um dia de cada dia e vivê-lo bem na presença daquele que nos chamou, que nos enviou,
que nos capacitou e que nos cumulou de todos os dons para evangelizar e anunciar a sua palavra. E ele, finalizando, ele diz o seguinte: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui ele nos ensina a viver o perdão. Ou seja, quando nós rezamos no Pai Nosso, perdoai, estamos pedindo perdão a Ele. E qual a condicionante? A condição que nós colocamos: assim como eu perdoei quem me ofendeu. Ao mesmo tempo que eu estou pedindo perdão, eu estou dizendo nessa oração, todas as vezes que eu rezo o Pai Nosso, que Ele só me perdoe se eu perdoei o meu irmão. Então, no final o Senhor diz: se não perdoar o seu irmão de todo o coração, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Que possamos perdoar os nossos irmãos, perdoar aqueles que nos ofenderam e buscar em Deus a graça de viver a fraternidade, a irmandade e o amor ao próximo, porque assim seremos felizes na condição de viver essa vontade do Senhor todos os santos dias que o Senhor nos conceder debaixo desse sol. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no canal no dia de hoje. Fica com Deus que eu vou com Ele até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Eu estou gravando hoje aqui, viajando, e aproveitando para gravar o Evangelho, né? Aqui tem um sol muito forte aqui no para-brisa do carro, pegando um pouco, iluminando, por mais que esteja fechado, mas fico ofuscando aqui, por isso os meus olhos estão um pouco fechados. Ok? Então, até a próxima, paz e bem.